Hoje o assunto diz respeito às liberdades que nós tanto prezamos. Existem ditaduras visíveis e ditaduras subliminares. A ditadura que nós vamos tratar hoje é a ditadura do controle social, que é um eufemismo de autoritarismo. Como é que os governos do mundo inteiro praticam impõem essa ditadura? Através do regramento excessivo. Eles justificam o regramento para a segurança do cidadão, mas na realidade o regramento é para a segurança do poder. Existe uma diferença, principalmente na legislação brasileira, entre o particular e o servidor público. O cidadão, ele pode fazer tudo o que não é proibido por lei. Agora, o servidor público só pode fazer o que está escrito. É o princípio da literalidade constitucional. Então, existe, assim, uma certa reserva, tanto da administração pública, como da classe política, quanto à liberdade que o cidadão tem de fazer tudo o que não é proibido. E eles procuram estabelecer regramentos. É como se fosse uma divisão de pasto numa fazenda. Eles estabelecem o limite de cada grupo, o limite de cada segmento da sociedade, para que todos obedeçam o maestro, que no caso pode ser o presidente ou o primeiro-ministro, depende do regime. No Brasil, isso aí está mais grave ainda, que nós estamos num regime, numa cleptocracia, em que a ética foi incinerada há muito tempo. Então, um regime cujos participantes não têm ética alguma e dedicam-se particularmente a usurpar o poder do Estado para a prática de delitos, né? Para enriquecer, ou né? Que sempre tem o ou para impor uma ideologia contrária à natureza humana. No início do século XX, eu gosto muito de repetir isso, porque eu acho que é de uma genialidade toda a parte. O Machado de Assis, numa oração brilhante, disse que não existe felicidade pública que justifique um drama particular. O que ele quis dizer com isso? Que o indivíduo é que compõe o grupo. E os interesses individuais, eles não podem ser massacrados em suposto favor do grupo. E que deveria existir, o ideal é que exista um equilíbrio entre o interesse coletivo e o interesse individual. As ditaduras comunistas do século XX e também as ditaduras de direita, elas procuraram solapar os direitos individuais, impondo o pluralismo, que é a massificação do homem, com o qual nós não podemos, nós como libertários, nós não podemos concordar. Que a pior ditadura que tem é a ditadura supostamente do bem. É por isso que as teocracias, elas envolvem um risco maior, porque quem fala em nome de Deus não pode ser contrariado, né? E quem fala em nome do bem, como aqueles que defendem os supostos direitos humanos de criminosos, também representam, pela sua aparente suavidade, um risco maior para as pessoas. Só para especificar, para explicar melhor, em 1909
foi criado informalmente em Londres pelo barão Tavistock um instituto de controle psicossocial chamado Instituto Tavistock. Eles criaram este instituto para convencer o povo do Reino Unido da necessidade de travar a Primeira Guerra Mundial. Eles conseguiram o seu fim e, como todos sabem, a tragédia aconteceu de 1914 a 1918. Em 1921, eles resolveram formalizar o Instituto Tavistock. E ele tomou a sua personalidade jurídica. E esse Instituto Tavistock, ele é um braço de apoio do Chatham House, que é um instituto de controle político e econômico a serviço do Império Britânico. Pois bem, este Instituto Tavistock, que trabalha até hoje, ele fornece pacotes de controle social para os países. Vamos exemplificar. Aqui em São Paulo, nós temos o rodízio de veículos. E a desculpa da Marta Suplicy, quando impôs essa limitação ao direito de ir e vir, é que é o excesso de trânsito, né? O trânsito congestionado justificaria o cerceamento das pessoas irem e virem, desse direito constitucional. Em Teherã, também foi adotado um pacote Tavistock de rodízio de veículos. Só que lá foi para cercear as mobilizações populares contra a teocracia vigente. Então, de forma indiscriminada, o Reino Unido, através do Instituto Tavistock, continua fornecendo pacotes de controle social. O Feldman, que foi secretário municipal do Kassab, ficou 6 meses residindo em Londres com a secretária, o preparador físico, a mulher dele e alguns colaboradores a serviço da prefeitura. Na realidade, ele estava buscando apoio e orientação para a fundação do partido do Kassab para impor medidas de controle social aqui em São Paulo. Pois bem, eu vou dar alguns exemplos que eu vou até me permitir ler, que é muito longa a lista, mas é importante que todos tenham conhecimento e possam identificar como é que eles praticam esse controle social. Já falei sobre o regramento excessivo. Aliado ao regramento excessivo, existe a burocracia, que nós podemos chamar de burocracia, mas na realidade é muito inteligente contra nós. E serviços públicos ineficientes. O desemprego, o endividamento, o confisco tributário, a falta de expectativas, o sistema de saúde precário, tudo isso é proposital para que as pessoas se preocupem com a própria vida e não criem problema para aqueles que governam. Complacência e aliança do poder com o crime organizado. E no Brasil a coisa ficou mais grave porque o crime organizado se imbricou com o poder do Estado. E hoje nós temos, como disse o ministro Gilmar Mendes, nós temos a cleptocracia, que é um regime sui generis. A violência. O desarmamento da população é um instrumento poderoso de controle social. Por quê? Porque as populações que estão indefesas, elas são presa fácil dos ditadores. E como no Brasil nós temos o imbricamento do crime com o poder do Estado, a serviço da classe política,
a coisa fica muito mais grave, porque os criminosos sabem que eles podem invadir as casas, que não haverá resistência, porque as pessoas estão absolutamente emasculadas. E a polícia, a serviço do poder, ela exerce toda a autoridade para coibir a utilização de instrumentos para a legítima defesa. A criminalização da legítima defesa é uma faceta do desarmamento. Se você não for da alta administração pública e resistir a um assalto, o delegado vai indiciá-lo ou por homicídio ou por excesso culposo na prática da legítima defesa. Isso é para coibir. E as próprias autoridades aconselham a população a não resistir à violência dos criminosos. Por quê? Interessa a alta administração pública e a classe política cidadãos absolutamente encarneirados. Eu vou usar uma gíria agora que define de forma jocosa, isso é um encadelamento das pessoas. Isso nós vimos, se não me engano, na Dinamarca, em que um sujeito com um rifle matou 84 pessoas, porque em vez de eles resistirem ao ataque, eles se esconderam atemorizados e foram abatidos como gado, né? A desigualdade de oportunidades é outra forma de controle social. Apenas um segmento da sociedade é que tem direito à saúde, educação e segurança. Certa feita, o ex-deputado Greenhalgh, em debate na OAB, ele disse que ele era favorável a que o porte de armas fosse encarecido. Aí eu perguntei a ele, deputado, o senhor está elitizando o direito à legítima defesa? Quer dizer que o pobre não pode se defender, é somente o rico que pode se defender? O senhor quer que custe 3 ou 4 mil reais um porte de armas? Um registro de porte de armas? Isso pouca gente na sociedade pode dispor. Aí ele desconversou, né? Eu falei, isso não é muito socialista, né? O senhor é do PT, isso não é muito socialista da sua parte. E essa desigualdade de oportunidades é seríssima, porque as pessoas consideram essa desigualdade forçada, imposta pelo poder público, como um fator para incentivar a luta de classes. As pessoas têm que entender que o Criador nos fez diferentes. Cada pessoa tem uma capacidade, tem uma aparência, e, em razão disso, tem um destino. Não se pode confundir diferença que é inerente às pessoas, ao individualismo, com desigualdade. E a desigualdade só se aplica nas oportunidades. O Estado existe para proteger as pessoas e garantir que haja igualdade de oportunidades. Todos têm que ter acesso à segurança, à saúde e à educação, que são as finalidades do Estado. A pauperização artificial da população no Brasil, o empobrecimento artificial, também é um fator de controle social, porque o pobre ele não tem acesso ao que eu disse antes, a educação, a saúde, e ele fica preocupado com necessidades básicas e se esquece de que ele tem que fiscalizar os políticos para que eles não formem a quadrilha que formaram no Brasil. A dificuldade nos transportes também. Em verdadeira ação de guerra de quinta geração, acabaram com as ferrovias no Brasil. Qual é a explicação para o escangalhamento das ferrovias no Brasil? Não tem explicação. O Brasil é o único país de extensão continental que não conta com ferrovias. Então eles procuraram dificultar os meios de transporte para impedir as pressões das pessoas.
Nós não temos, por exemplo, um trem que vai até Brasília. Então, esses cidadãos que estão querendo pressionar o poder em Brasília, eles têm que ir de carro, de caminhão, de carona, de ônibus ou de avião. É muito mais difícil. Eles poderiam lotar um trem e ir para Brasília e exigir seus direitos. Mas nós não temos esse tipo de transporte. O Brasil é um país que tem uma malha fluvial que não é aproveitada para transportes, nem de carga, nem de passageiros. Se nós considerarmos que o transporte fluvial é 65 vezes mais barato que o transporte rodoviário, nós vemos que essa dificuldade de transporte visa estrangular a logística do país e dificultar o transporte das pessoas. A corrupção endêmica e sistemática, que nós já vimos aqui várias vezes. A burocratização excessiva dos serviços públicos. Você tem que provar que está vivo para a Previdência Social. A promoção excessiva de esportes e programas sobre esportes populares. Quer dizer, o futebol, ele domina o imaginário das pessoas. Não é? Aqueles jornais antigos tinham mulher sem roupa e futebol e crime. Não é? As pessoas tinham que escolher ou mulher sem roupa, ou página policial, ou futebol. E continua isso só que na televisão. Agora, você tem canais esportivos do mundo inteiro. Você pode assistir futebol americano, tênis, vôlei, basquete, todo tipo de prática esportiva. Por quê? Eles querem ocupar, é o tal do circo, né? Eles querem popularizar o circo para que ninguém pense, as pessoas fiquem em casa, vendo novela e vendo televisão. O confisco tributário é outra forma de controle social. Ou seja, o cidadão, o empresário, que é empregador, ele fica mais preocupado em pagar impostos do que vender o seu produto. A preocupação do empresário aqui, quando ele consegue pagar os impostos, pagar os salários e as obrigações previdenciárias, ele fala, graças a Deus, eu tenho condições de sobreviver com a minha empresa. Por quê? Porque eles impõem dificuldades para causar o desemprego. Né? A degradação do sistema educacional é outra faceta do controle social, que é muito mais fácil você manobrar pessoas desinformadas, incultas, do que pessoas capacitadas, com capacidade analítica. Né? E a cisânia da população. Eles querem impor, eles querem explorar as diferenças naturais das pessoas, diferenças raciais, de gênero, sociais, intelectuais, econômicas, e também inventaram a ideologia, que é um sistema que é mero instrumento de dominação, para dividir as pessoas. Não é? O trânsito propositalmente caótico, o rodízio de veículos, a indústria de multas, tudo isso é para dificultar o trânsito da pessoa. A própria lei seca, não é? Que não tem nenhum fundamento técnico, porque a pessoa, dependendo do peso, tem uma certa tolerância maior ou menor ao álcool. Isso é científico. Aqueles que estão acostumados a tomar um drink todo dia, eles têm uma tolerância maior ao álcool. Mas não, eles equalizaram a zero um objetivo muito simples. Eles não querem mais o tal do happy hour. Antigamente as pessoas saíam dos seus escritórios e iam para os barzinhos em volta da empresa aguardar que o trânsito ficasse mais viável e trocavam ideias, conversavam, tudo mais. Eles não querem o happy hour.
Eles não querem também que as pessoas dos diversos bairros se frequentem, troquem impressões e ideias, que isso é um processo de integração social. Eles não querem a interação social. Eles querem administrar a sociedade em guetos. É o gueto dos viciados em droga, é o gueto dos empresários, é o gueto dos magistrados, é o gueto dos professores. Eles não querem que haja uma interação social. Isso talvez é um fator muito sério de controle. Quer dizer, tudo que eles determinam não é para o bem das pessoas. Tudo que eles determinam é para impor a ditadura da vontade deles, da classe política e da alta administração pública, que é conivente. O judiciário é conivente com isso, o Ministério Público também. Como é que o Ministério Público, por exemplo, em São Paulo, deixa o prefeito estrangular as vias para provocar congestionamento? Isso aí é um cerceamento do direito de ir e vir. E como não é razoável, é inconstitucional. Se é inconstitucional, é imoral. O prefeito reduz artificialmente, sem nenhum fundamento técnico, o limite máximo de velocidade das ruas, sob o pretexto de que ele quer evitar acidentes. Só que ele desobedece o princípio da razoabilidade. Nova York, no século XIX, tinha muito mais vítimas de atropelamento por 100 mil habitantes do que hoje. E só tinham carroças e cavalos. Por quê? Porque a tecnologia era inexistente. Então, a administração de São Paulo, desse tal de Haddad, ela é imoral porque visa o confisco através das multas. Não é razoável porque ela subverte o objetivo da utilização do veículo. Ele cria ciclovias, motofaixas e faixas de ônibus. Ele não sabe nem quantos ciclistas tem na cidade. É raro ver um ciclista na ciclofaixa. Motociclista, eles não andam em faixa nenhuma. Motociclista anda entre os carros. E os ônibus? Os ônibus são favorecidos. Mas existe um problema muito sério nisso. São Paulo, os ônibus transportam 4,5 milhões de passageiros por dia. Os automóveis transportam 12 milhões de passageiros por dia. Então ele está beneficiando 4,5 milhões em detrimento de 12. E o mais grave é que ele não tem transporte coletivo a oferecer a esses 12 milhões que andam de automóvel. Então é tudo controle social. É a ditadura do controle social. O Código de Trânsito draconiano. O Código de Trânsito, ele impõe penalidades financeiras altíssimas, a cassação da carta e tudo mais. Mas é uma cópia do Código de Londres, imposto pelo Tavistock. Lá em Londres, a velocidade máxima é 30 por hora. É melhor andar a pé, não é? Nas estradas, a velocidade máxima é 60 por hora. Agora, se você não quer acidente de trânsito, proíba a fabricação de automóveis. Vamos andar de bicicleta, todo mundo. Subir uma ladeira da Consolação de bicicleta deve ser muito fácil. Então é a cópia, a macaquice brasileira do Instituto Tavistock para impor a ditadura do controle social. Monopólio da água é outro perigo. Existe uma empresa em São Paulo chamada Sabesp. Ela tem a obrigação de tratar o esgoto e fornecer água potável. Ela não trata o esgoto, polui os rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí, para se assegurar de que apenas a água potável deles será utilizada. E o grave disso, além de ser um crime ambiental, é que a Sabesp tem ações, é uma empresa de economia mista, e tem ações na Bolsa de Valores de Nova York. Então, o povo de São Paulo
fica à mercê de uma empresa que tem um monopólio da água, que é um bem vital, e de propriedade da União, porque é do subsolo, fica sob o jugo de uma empresa que tem a concessão da água. A majoração dos preços de serviços públicos, dos combustíveis, tudo isso leva as pessoas a se preocuparem, né? O sistema eleitoral fraudulento é outra forma de dominação. E a degradação da família também. Eles procuram desautorar o pai e a mãe para desagregar a família. E aí vem a pitada final da ditadura do controle social. As instituições do Estado, elas são voltadas para o poder e não para a sociedade. Ora, o Estado, ele foi instituído para proteger as pessoas, e hoje ele protege apenas a casta política e a administração, a alta administração pública. Então nós temos o Brasil, mesmo que não fosse essa roubalheira do PT e de seus companheiros, e de outros partidos também, que é generalizada, seria uma ditadura. Por quê? Porque nós temos tudo isso que eu falei aqui para encarneirar as pessoas, atemorizar as pessoas. Agora, todo o governo procura tornar o cidadão mais dócil. Então, mesmo se houver uma mudança significativa do regime político no Brasil, mesmo que a gente consiga sair do regime do crime organizado para um regime democrático, nós temos que continuar trabalhando para evitar a ditadura do controle social. Nós temos que afastar esse entulho autoritário. Isso é um entulho autoritário. Porque eles diziam que os governos militares tinham produzido um entulho autoritário. Isso que eu descrevi para os senhores é entulho autoritário. Agora, a legislação do período militar eles mantiveram todas. O Código Penal é de 46. O Código Civil foi mudado agora sem necessidade, só para atender a vaidade de juristas, tipo Miguel Reale e outros, né? E que causaram uma insegurança jurídica tremenda. Portanto, senhores, nós temos que continuar trabalhando sempre. Essa situação caótica da política brasileira e das nossas vidas, nessa ditadura do crime, tem um aspecto positivo. Eu tenho notado que as pessoas estão todas, de todas as classes sociais, com várias ocupações e de preparo intelectual diferente, estão todos preocupados e interessados com o que está acontecendo com o Brasil. Queira Deus que isso se torne uma tendência definitiva e que as pessoas passem a se preocupar com a coisa pública, menos do que se preocupam com o futebol. Não é? Então, já disseram que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Não me recordo quem disse isso, parece que foi o Franklin Roosevelt, se não me engano, mas é uma verdade que nós temos que acatar. Obrigado pela atenção, desculpe se eu me alonguei.